Nós, nesse início de trabalho, sou muito grato assim de estar trabalhando, e o nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso, e o nosso tema é o Salvador. O Salvador, o Redentor. Então, nós sabemos assim que as cruzes estão em todos os lugares, no cemitério, nos casamentos, nos lugares de reunião. Dificilmente uma pessoa faz um questionamento sobre a cruz. E nós tínhamos que fazer um aprofundamento, porque a cruz do Criador, se a gente analisa na criação, é um equilíbrio. Então os 4 braços são iguais à cruz do Criador, que é o positivo, o negativo, o feminino, o masculino, um equilíbrio. E a cruz que nós vemos com o Criador, com o Redentor, é com os braços desiguais. Esses braços desiguais é a cruz que os romanos usavam. Então a cruz da crucificação não é a cruz do Criador. E também nós tínhamos que fazer um trabalho assim, de observar assim, né? Quando as crianças pequenas ali, para haver um entrosamento, e nós sabemos assim que as crianças no período de formação têm muitas limitações. Então é comum os professores dar trabalho em conjunto. Junta 4, 5, 3, 4 e mais alguns, para fazer um trabalho. Quer dizer que existe ali uma maneira, um tem uma ideia, o outro tem uma habilidade, o outro tem outro jeito, o outro entra com recurso financeiro para comprar o material para fazer aqueles trabalhos. Mas sempre tem um ou outro que não trabalha. Então é bem interessante, porque a gente conhece crianças pequenas que falam que quer fazer tudo sozinha. E a professora insiste para fazer em grupo, a pessoa fala, não quero, porque ela já fez, e ela viu que só ela que fez, e todos tiveram participação de como se estivessem feito alguma coisa. Então essa condição assim de fazer sozinho, quer dizer, nós temos que trazer também para a nossa vida interna, de observar que, para que eu me qualifique, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que ter a compreensão. A compreensão é bem interessante, porque dois mestres, 2 profissionais, ou 2 mulheres veteranas, uma fala para a outra de como fez aquela função. E a outra fala pouco, mas a outra já entendeu. Ou a outra pergunta como foi feito, e a outra fala poucas palavras, e ela fala que entendeu. Quer dizer que ela tem uma noção, um conhecimento, ela é veterana. Aqueles 2 mestres, aqueles 2 profissionais, eles falam um pouco sobre as funções, e o outro entende. Então, nós tínhamos que fazer esse trabalho para os ensinos, porque não adianta ter conhecimentos da vida, vai nos possibilitar uma maneira de sobreviver, somente isso. Mas para a nossa vida interna, isso é físico. Então é bem grave assim, porque quando a pessoa diminui a saúde, então ela recebe auxílio de fazer determinados procedimentos. Mas o procedimento principal que precisa de ser feito é a mudança do comportamento. É como a pessoa está pensando na vida, é que fez com que ela viesse a ter diminuição de saúde. A sustentação que nós temos, a esperança que nós temos, é quando conhecemos os ensinos, a confiança. Isso é que precisaríamos de trabalhar, a vida interna. A pessoa pode fazer tudo, pode ter tudo, mas se ela não tiver um procedimento de ter dentro dela um equilíbrio com os ensinos, vai faltar a saúde. A força que vivifica, essa força continua. E a gente vê assim na natureza a força atuando. Um animal mais fraco, se aquele rebanho não tem lá aquele que está cuidando do rebanho para evitar os predadores, aquele animal mais fraco não sobrevive, é o primeiro a ser pego pelos predadores. Mas aquele que tem aqueles animais,
que sobrevivem daquilo, então ele coloca lá aqueles profissionais junto ao rebanho, para evitar que um dos animais venha a ser pego pelos predadores. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Então aquela condição que nós tínhamos que ter, aquela sensibilidade de ver aquilo que vai ser bom para a minha vida. Então, para a vida externa, aquela dona de casa sabe do comportamento dos filhos, o jeito que ela tem que posicionar, aquela que prepara os alimentos, o jeito que ela tem que preparar o alimento para ficar bom, que todos vão ficar felizes do jeito que está sendo preparado aquele alimento. Para a pessoa, nós tínhamos que usar essas mesmas qualidades, de ir observando as referências que colocam. A pessoa precisa de ser muito cuidadosa, porque tem muitas referências que falam que a pessoa não precisa de movimentar dentro dela. Movimentar fisicamente também, né? Porque quando a pessoa trabalha, o coração trabalha, facilita o trabalho do coração, então aquele corpo vai ficar mais fortalecido. Quando tem movimentos com finalidade. Quando tem movimentos que não têm finalidade, a pessoa perde a referência. E ela também entra naquela limitação de saber aquilo que vai ser bom para a vida dela. O Salvador. Então aquela condição bem importante assim, né? Que o Salvador veio para nos salvar. Veio para nos salvar, mas o pecado, as transgressões que os espíritos humanos colocaram na sua vida, é o espírito humano que tem que tirar. Ele possibilitou o caminho, abriu de volta o caminho, porque nós sabemos assim que quando uma pessoa trabalha numa empresa e ela é dispensada, se ela foi dispensada, então tem uma coisa bem importante assim, a produtividade daquela pessoa não condiz com aquilo que aquela empresa necessitava. Possivelmente essa pessoa nunca mais volta a trabalhar nessa empresa, que é diferente de quando a pessoa pede demissão. Ela pediu demissão, então ela está galgando outra empreita. Então quer dizer assim, ela apresenta-se qualificada. Para os ensinos, é o mesmo procedimento. Então nós tínhamos que fazer um trabalho conosco, de ir observando como é que eu me encontro. E esse encontrar-se, a pessoa tem que fazer a avaliação também da sua saúde, de como ela está sendo considerada, de como ela precisa de continuar sendo considerada. Então o Salvador veio possibilitando assim que a pessoa, o espírito humano, caminha de volta para a pátria do espírito. Então, a bondade do Criador é infinita, mas nós temos que lembrarmos que nós temos que fazer por merecer. Isso é físico, não é mais ou menos, não é para um período. É toda a época da nossa existência. Nós tínhamos que ter esta condição interna assim. Porque aquela criança, para ela ficar com a letra bonita, ela teve que fazer o treinamento. Aquele profissional, ele quer pegar uma nova empreita, aquele que vai dar a ele a empreita, se não o conhece, pergunta a ele onde é que ele tem aquela vivência. E com trabalhos diferentes, hoje a gente conhece profissionais, donos de empresa, que falam assim, então faz aí, trabalha aí, você tem essa função, você disse que sabe, produz aí. Quer dizer que a pessoa já passa a fazer aquilo que precisa de ser feito. Não, em muitos casos, as referências só não é mais suficiente. A pessoa já tem que passar para o a fazer mesmo, para a prática. Isso é para um período da vida. Então, essa sensibilidade interna que nós tínhamos que ter dentro de nós, de ir observando o tempo que eu preciso de fazer aquilo. Quanto tempo ainda eu tenho que fazer aquilo? Qual é a maneira que existe para ter um aprimoramento?
Isso é bem interessante, porque em determinadas empresas que trabalham com manutenção, que trabalham com montagem, a gente vê assim, periodicamente, relatos. Eles inventam instrumentos de trabalho que facilitam o trabalho deles. Então, existe esta condição assim, quer dizer que a pessoa não estagnou, não está fazendo somente aquilo que ele entrou, ele está tendo um aprimoramento de melhorar aquilo que está sendo feito. Esse trabalho, a gente tem que lembrar que existe o terceiro mandamento, que é para a pessoa ver que ela pode continuar fazendo aquilo, mas ela tem que continuar fazendo alguma coisa para ela. Isso é físico. Para ela, o que ela está fazendo? Porque se veio o terceiro mandamento, é para fazer essa reflexão. E observar assim que todos os mandamentos têm muita importância. Muitas vezes um filho é descontente com o pai, descontente com a mãe. Mas nós temos que lembrarmos assim que esses são descendentes e é constituição. Então o Salvador veio para nos mostrar esta condição. Por isso que ele fala assim que ele não veio contestar. A verdade que ele trouxe também era encontrada nas religiões, porque as religiões anteriormente tinham a verdade. Então, hoje as religiões pegaram dos ensinos, de cada um ensino, e fizeram uma religião. É diferente um pouco. Então, trabalhavam anteriormente mais para os seres humanos, para poder dar ao ser humano uma maneira dele conviver melhor com as limitações que cada um traz e cada um sempre trouxe. O Salvador, o Redentor, é essa condição bem importante assim, trazendo a possibilidade para o espírito voltar para a pátria do espírito. E tem aquela condição bem importante assim, né? Tem as regiões da luz, que toda a vida nós ouvimos falar, e tem as regiões das trevas, que toda a vida também ouvimos falar. E que a gente vê assim, que tem muitos filmes que é bem grave assim, né? Aquele produtor, ele foi lá no submundo e trouxe aquelas cenas para passar na matéria grosseira. Então, quer dizer assim, nós fazemos ligação com o submundo. Então, trazemos as coisas do submundo. Aqueles que gostam e aqueles que divulgam, o seu corpo de matéria fina fica agregado, fica com peso. Então, quando a gente vence o tempo na matéria grosseira, a gente vai para o nível que a gente tem. Isso é físico. Mas aqueles que trabalham com a luz, trabalham com a beleza, com a nobreza, com a polidez, com a vontade de beneficiar o seu semelhante. Para beneficiar o seu semelhante é bem simples assim, é só a pessoa ver que se naquele lugar tivesse uma passarela, se naquele lugar tivesse uma ponte, e se naquele lugar tivesse uma maneira melhor para ir para o ambiente de trabalho, esse é um tipo de amor. Para aqueles que passam por ali seria muito bom. Então, esses que têm esse tipo de amor, que é diferente de um amor para o filho, de um amor para a filha, de um amor para os pais, é diferente esse amor. É um amor que abrange mais. Então, ele também vai para as regiões melhores. E nós temos que lembrarmos assim, né, que tudo na criação tem um tempo. Isso é bem importante. Então, nós tivemos o tempo de aprendizado. Então, os ensinos que o Salvador trouxe, já teve o tempo de aprendizado, de amadurecimento. Quer dizer que aqueles que assimilaram essas informações encontram-se numa condição de amadurecidos. Aqueles que não assimilaram, precisa de ver se tem tempo. Porque nós sabemos assim que quando nós tiramos um fruto da árvore, sem estar no tempo certo, ele não amadurece. E tiramos no tempo certo, se não comê-lo naquele tempo que é permitido que ele tenha ali a vida dele, ele apodrece. Então, na natureza, na criação, tem a transformação, e essa transformação nós só percebemos quando ela já ocorreu. Então,
Fica bem fácil assim. Dificilmente uma pessoa trabalha com a desarmonia que o seu corpo está apresentando. Quer dizer, a desarmonia entra numa forma de dor, de desespero. Dificilmente ele trabalha na desarmonia do seu corpo. Ele sempre está trabalhando quando apresenta a desarmonia. Quando apresentou a desarmonia, dependendo da intensidade dessa desarmonia, ele tem que parar. Então ele para, porque aquilo que ele julgava que fazia, que tinha uma importância, ele não dá conta mais. Então quer dizer assim, perceber, é essa a importância de todos os ensinos. E é bem interessante, porque durante um período da vida, a pessoa acha que os ensinos não têm importância. Ela acha que o ensino tem importância quando tem o nascimento, quando está velho, ou quando vai fazer uma comemoração. Aqueles dois jovens vai fazer um enlace matrimonial, aqueles mais velhos vai comemorar tantas décadas porque estão juntos, junto com seus descendentes, só. Mas a reflexão sobre como eu me encontro tem que ser diária. E é bem importante assim. Por isso que veio o terceiro mandamento, que é sobre os 6 dias anteriores. Então, no 7º dia, a pessoa fazer uma reflexão. Mas nós sabemos assim que hoje nós teríamos que estar fazendo uma reflexão diariamente, né? Fica bem fácil assim. A pessoa às vezes fica irritada e ela não percebe que está irritada. Então ela percebe que se encontra irritada, aqueles com quem ela relaciona também não sente bem perto desse que encontra-se irritado. Então, aquela condição bem importante do Salvador, ele não veio contestar, ele veio confirmar aquilo que os velhos profetas trouxeram. E ele veio trazer ainda mais a bondade, o amor. E nós sabemos que o amor do Criador não é o amor que nós temos para o animal, para a mulher, para o marido. Não é esse amor. É junto com a pureza e com a justiça. Fica bem fácil assim da gente ver uma mãe que tem uma firmeza na formação dos filhos. Aqueles filhos, quando ficam amadurecidos, ficam felizes, porque essa mãe teve uma firmeza. Isso é físico. Então, quando falta a firmeza, também, quando ficam envelhecidos, não tem valor. E é bem grave assim, perdeu o valor. Não é só a mãe, não é só o pai, o professor também. Ele perdeu a firmeza dentro da sala de aula. Os alunos não se comportam com uma nobreza, com uma consideração, com um respeito. O professor perdeu. Então, para o professor ter a consideração do aluno, como anteriormente, ele tem que entrar com a firmeza, com a pureza, com o amor, porque ele é lembrado depois, pelo comportamento que ele teve. Mas quando não tem o amor, ele também não é lembrado. Então o Salvador veio trazendo essa ponderação na nossa vida. E nós temos que ter a seriedade e de sermos honestos conosco mesmo, né? Para saber o que eu estou fazendo para poder receber os auxílios. Porque os auxílios vêm diariamente. A gente vê assim uma criança, naquele período ali que ela está aprendendo a andar, ela vai cair, o adulto segura ela. Ela está num lugar, o adulto vai e pega ela. É o amor. Então, quer dizer, isso nós temos que ver que nós também recebemos esses auxílios. A lembrança de um ato que precisa de ser feito, uma maneira de posicionarmos na vida, são auxílios. E nós sabemos assim que para continuar recebendo esses auxílios, é a mesma coisa do funcionário na empresa. Para ele continuar tendo o merecimento, ele tem que continuar sendo.
porque aquele empregador sobrevive daquela empresa. No final do mês é ele que paga a conta. Então ele tem uma noção daquilo que ele precisa. É físico. Agora, para eu voltar para a pátria do espírito, eu tenho que saber o caminho. E os ensinos é como se fosse um corrimão na escada. A gente pode observar assim de uma maneira geral, quando a pessoa sobe sempre uma escada, determinada hora do dia, ela sobe, e se tem 2 corrimãos, ela sobe de um lado e sobe de outro, vai segurando, vai firmando na vida. Então os ensinos é para isso. E quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela vai desenvolvendo uma condição dentro dela que a saudade não chega, a tristeza não chega, o anseio não chega, porque ela está caminhando. A saudade, a gente pode observar, a pessoa está sempre falando do ontem. E quando ela não tem os ensinos, ela entorpece. Isso é grave. Então, tínhamos que aprender com o nosso semelhante o procedimento que eu preciso de ter. Porque quando uma pessoa entorpece, perdeu a oportunidade. Não tem como dar a essa pessoa uma oportunidade, ela se encontra entorpecida. A única coisa que nós temos é a lucidez. Perdemos a lucidez, perdemos a oportunidade. Então, nos esforçarmos para voltar para a pátria do espírito é bem interessante, mas é como uma ave numa correnteza. Se a pessoa começa a observar as aves, ela aproveita a correnteza, mas todo instante ela tem um movimento adaptando. Ela não fica parada. Ela tem um movimento que vai adaptando. Aquele motorista naquela rodovia, a rodovia pode ser maravilhosa, mas todo instante ele faz um movimento da velocidade que ele está tendo, se está de acordo, do barulho que ele ouve, da maneira que vai alinhando aquele veículo. E todas essas coisas são físicas. Para a nossa vida interna é físico também. Porque aquele que tem a saudade é físico, porque ele tem dentro dele aquele mal-estar. Aquele que tem o anseio para a realização, se ele está desperto, ele vai galgando as possibilidades e ele vai vendo os alinhamentos que ele precisa de ter. Então o Salvador, o Redentor, na cruz, temos que lembrar assim, que a vinda de Jesus foi necessária porque nós tínhamos cometido os pecados, perdemos a naturalidade da vida, passamos a valorizar somente as coisas da matéria grosseira e o ascendente passou a comportar assim, o descendente assim, consequentemente, através dos milhares de anos, fomos distanciando da luz. Isso é físico. Com esse distanciamento, então perdemos aquela referência do que é bom para a minha vida, que é diferente. Eu preciso de ter isso se vai ser bom para a minha vida. Eu preciso de fazer aquilo porque aquilo precisa de ser feito. Então tem muitas coisas assim, numa moradia, por exemplo, aquilo precisa de ser feito. Isso é físico. Então essa naturalidade que nós tínhamos que ter para nós, porque todas as coisas que nós fazemos, a gente pode observar de uma maneira geral, que quando não fazemos direito para o nosso semelhante não aceita. Isso fica bem fácil assim de ver pequenas coisas, alimentos que não foram preparados com carinho. Então aqueles que iam receber aquele alimento preferem comer em outro lugar. Então, porque não foi feito conforme precisaria ter sido feito. Então essa naturalidade assim, que quando a pessoa faz bem feito, nessas pequenas referências da moradia, todos aqueles ficam felizes. Então a felicidade de uma pessoa já começa na base,
em fazer aquilo que precisa de ser feito, bem feito, porque é muito agradável de ver, por exemplo, um jardim bonito, bem cuidado. Então o que acontece? Aqueles que tiveram aquele zelo para fazer aquelas funções, fizeram bem feitas, e todos que têm a oportunidade de apreciar, ficam felizes. Para voltar para a pátria do espírito é a mesma coisa. Então o nosso corpo de matéria fina, que é aquela referência que nós sabemos assim, que nós podemos moldar o nosso corpo. O corpo que nós podemos moldar é o corpo de matéria fina. O corpo de matéria grosseira não tem como moldar. Então é bem interessante assim, né? A pessoa pode fazer paliativos para melhorar a aparência, mas não tem como, a pessoa é a mesma. Mas o nosso corpo de matéria fina é esse que nós podemos trabalhar. Então, com os atos nobres, polidos, coerentes, nós melhoramos esse corpo. Então, aqueles que não têm atos nobres, então ele vai piorando esse corpo. O Salvador, o Redentor, é essa condição, abrir de volta o caminho para o paraíso. Ele não veio para tirar os pecados, ele veio por causa dos pecados dos seres humanos, das transgressões. E as transgressões nós temos que lembrar assim, né? Já está nos ensinos. Se a pessoa comportou todos os mandamentos, então ela não tem transgressão. Se ela comportou com amor, tem que lembrar assim, né? Que precisa de dar aos inimigos o amor. Os inimigos, como é que dá para os inimigos amor? O amor é bem simples, porque aquele que não tem comportamento bom, precisa de deixá-lo numa cancela. É o amor, porque se tira ele da cancela, ele continua prejudicando o seu semelhante. Então o auxílio para esse é ficar na cancela, é o amor. Então precisamos de fazer uma referência assim, do amor, que esse amor é com pureza, é com justiça, é com equilíbrio, é auxiliar o nosso semelhante. E é bem importante, porque não é auxiliar dando cesta básica. É isso que precisa de a gente tirar desses conceitos errados. O auxílio é possibilitando, porque aquele que não fizer o movimento para ganhar o pão com o suor do seu rosto, ele vai ficar atrofiado. Então não podemos prejudicar o nosso semelhante. Então, compreender direito os ensinos. Então, aquela condição bem importante da severidade de Jesus. Então, aquela referência que fala assim que ele ficava entristecido, ficava mesmo, porque as limitações que apresentavam os seres humanos no seu relacionamento era muito grande e que não faziam nenhum esforço. E aí a gente vê que essas limitações continuam até hoje, pois tem uma referência bem importante que ele fala: saí do Pai e volto ao Pai, virá um outro que não eu. Tem uma limitação em Mateus. Mateus confunde a anunciação do Filho de Deus com a anunciação do anjo, anunciando o Filho de Deus. A anunciação de Isaías, anunciando a vinda do Filho do Homem, o Senhor dos Exércitos. Mateus faz essa confusão. Por isso que existe até hoje, quando se falam assim que Jesus voltará. Ele falou, saí do Pai e volto ao Pai. Então, ter o aprofundamento, porque se eu não entendi direito a via que vai me levar para aquela localidade, eu não vou chegar naquela localidade. Isso é físico. Então eu tenho que entender direito os ensinos se eu quero voltar para a pátria do Espírito. Eu tenho que lembrar que tem um tempo. Se eu não desvencilhar dos conceitos errados, eu não voltarei para a pátria do Espírito.